ficava minguado, onde Jesus estava havia crescimento, porque Jesus, ele não é um Deus de obra parada, ele não é um Deus que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olhos e não vê, tem mão mas não apalpa, tem pés mas não anda. Mas o nosso Jesus, a Bíblia ela vai dizer que os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés é como latão reluzente, as suas mãos têm furo na mão direita, furo na mão esquerda. Isso é a prova do que ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, porque o nosso Jesus é um Deus de movimento. O que me chama a atenção é que Jesus, ele vai pegar os seus 12 discípulos, vai colocar dentro do barco, ele vai ordenar. A Bíblia vai nos dizer no versículo de número 22 que Jesus ordenou os discípulos a entrar dentro do barco. Então não era um pedido para entrar dentro do barco, era uma ordem para entrar dentro do barco. Não era uma petição, por favor, entra dentro do barco, não. Jesus olhou para os 12 discípulos e falou: a ordem é para vocês entrar dentro do barco, a ordem é para você passar, para você chegar do outro lado, tem que ser dentro do barco. Os 12 discípulos obedecem, entra dentro do barco. O que me chama a atenção é que para ele chegar para o outro lado, como Jesus falou, entra dentro do barco para vocês passar para o outro lado, porque Jesus estava mandando entrar dentro do barco para passar para o outro lado, porque a nado não dava para ir para o outro lado, mergulhando não dava para ir para o outro lado. Podia ser o melhor nadador que tivesse, mas não dava, porque não era um lago, era um mar, era um rio, e se eles fossem nadando para chegar do outro lado, ele corria o risco de morrer na beira do caminho, no meio do caminho. Se eles fossem nadando sozinho, eles tinham corrido o risco de morrer no meio do caminho. Mas o que me chama a atenção é que eles vão ficar dentro do barco para chegar do outro lado. O barco, ele simboliza a igreja. Repete comigo: o barco simboliza a igreja. Repete comigo: o barco simboliza a igreja. Repete comigo: o barco simboliza a presença de Deus. O barco simboliza a presença de Deus. Por isso que Jesus, ele estava falando para quem tivesse dentro do barco, para ficar dentro do barco, porque só dava para chegar do outro lado quem tivesse dentro do barco. E Deus está mandando eu te dizer: talvez você quer pular do barco, talvez você quer abandonar o barco, mas Deus está mandando eu te dizer: fica dentro do barco para você atravessar do outro lado. Fica dentro do barco. A Bíblia vai nos dizer em João capítulo 21 que Pedro, ele vai sair para pescar, mas junto com 7 discípulos. Pedro joga a rede a noite toda. Pedro joga a rede a noite toda e não pega nada, porque Pedro estava dentro do barco, mas Jesus não estava dentro do barco. A Bíblia vai dizer que de manhã cedinho Jesus vai aparecer na praia e vai falar: vocês têm alguma coisa de comer aí dentro do barco? Pedro vai olhar e vai falar, João vai olhar e vai falar: nós não temos nada. Aí Jesus vai dar uma direção dentro do barco e vai dizer: joga a rede para o lado direito, porque quem está no barco, quem dá direção é Jesus. Quem está no barco, quem dá o direcionamento é Jesus Cristo de Nazaré. Talvez não tenha dado, tá dando errado, porque está faltando direção de Jesus. Mas nesta noite Deus está falando: eu estou dando direção para o barco, eu
estou dando direção para você vencer no barco. Eu estou dando direção para você caminhar no barco. Eu estou dando direção para você avançar dentro do barco. A Bíblia vai dizer que Pedro obedece, joga a rede do lado direito e vem 153 grande peixe. A noite toda ele não pescou nada, estava dentro do barco. Jesus deu a direção, veio 153, não é peixe pequeno não, veio coisa grande para dentro do barco. E Deus está mandando eu te dizer, se você obedecer dentro do barco, te prepara que tem coisa grande para vir para você. Tem coisa grande para vir para tua casa. O que me chama a atenção é que Pedro passou a noite toda dentro do barco, não tinha nada, mas quando ele teve uma grande pesca, 153 grande peixe, a Bíblia vai nos dizer que quando ele reconhece que é Jesus, ele vai pular do barco e vai deixar os discípulos dentro do barco e vai voltar a nado para a praia. Olha que interessante, enquanto Pedro não tinha nada, ele estava dentro do barco. Enquanto Pedro estava jogando a rede, não tinha nada, ele estava dentro do barco, estava na igreja, estava na presença de Deus. Mas quando veio uma grande quantidade de bênção, quando veio uma grande quantidade de peixe, cadê Pedro dentro do barco? Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Pedro pulou do barco por causa dos 153 grandes peixes. E Deus está mandando eu te dizer, não importa o que eu faça na tua vida, fica dentro do barco. Recebeu a bênção, fica dentro do barco. Recebeu o milagre, fica dentro do barco. Jesus está multiplicando, fica dentro do barco. O salário aumentou, fica dentro do barco. Jesus deu a casa, deu o carro, cumpriu promessa, fica dentro do barco. Fica, porque quando nós começamos a crescer, que é o perigo, que o diabo fala, vai pro culto pra quê? Teu barco tá cheio de peixe, vai adorar porque não tá faltando nada na tua casa. Mas fala pro diabo, eu vou adorar porque eu sou adorador em espírito e em verdade. O barco estando cheio ou vazio, eu vou para a igreja para adorar Jesus de Nazaré. E Deus está mandando eu te dizer, fica dentro